Vamos então ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi tirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiam com ele de Galileia a Jerusalém. E são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és, tu hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção, diz-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso, também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei. Porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não quereis, se alguém vos-la contar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Os 2 últimos versículos desta secção
são a introdução para o próximo domingo da mensagem que, se Deus permitir, iremos dar. Então vamos... o título da nossa mensagem hoje é a história da redenção, uma história que não pode parar de ser contada. E é isso exatamente o propósito, um dos principais propósitos do livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Também, para alguns, podemos ler, entender este livro como os Atos dos Apóstolos ou os Atos do Espírito Santo. E não há qualquer dúvida, não deixa qualquer dúvida, logo no início do registro, é um documento importantíssimo para nos ajudar, então, a perceber a importância de contar e recontar a história de Jesus, essa história que não deve, não pode parar de ser contada. Não há dúvida de quem escreveu, na verdade, o livro dos Atos dos Apóstolos. Fica perfeitamente claro logo no início. É Lucas, o médico, o companheiro do apóstolo Paulo, que vai, pela instrumentalidade de Deus, fazer este registro histórico importantíssimo para a Igreja, para nós também. Então, Lucas, um médico que acompanhou Paulo no seu ministério, e os factos são registados presencialmente. Lucas viu tudo aquilo que aconteceu e registra de uma forma fiel aquilo que aconteceu, mas para além disso Lucas era um historiador, era um investigador e era também um escrutinador dos factos. Ele preocupava-se em fazer o registro e que o seu registro fosse autêntico e verdadeiro. É muito importante nós percebermos isso acerca da intenção do autor Lucas. Então ele era um investigador, um escrutinador dos factos relacionados com Jesus, com o Evangelho, com as boas notícias do Evangelho da salvação. Só para podermos perceber, Lucas escreve o livro dos Atos para provar, para mostrar ao seu amigo Teófilo, que é a quem ele endereçou, a quem a carta é endereçada, que para ele a história de Jesus não tinha terminado, não tinha acabado. E havia necessidade de contar todas estas coisas, e era importante, e todos estes relatos, eles mostram exatamente que o Evangelho, que depende da revelação de Jesus Cristo, é uma história para voltar a ser contada. Então, para Lucas, a história de Jesus não tinha acabado com a sua morte, e de certa forma uma aparente derrota na crucificação e na morte da cruz. Os seus seguidores, nós entendemos pela revelação dos Evangelhos, ficaram um pouco confusos até, e não lembraram, o Espírito de Deus teve que os lembrar de coisas que Jesus lhe tinha falado e que iriam acontecer depois da sua morte. Então a morte, Lucas tem esta preocupação de mostrar que a história de Jesus não tinha acabado com a sua morte, nem tampouco tinha acabado com a sua gloriosa e manifestação do seu poder, do poder de Deus na vida e no corpo do Senhor, que ressuscitou da morte de uma forma gloriosa, de uma forma estrondosa, e foi visto por muitos irmãos, como nós também já vimos na ceia. Mais ainda, não tinha acabado, a história de Jesus não tinha terminado, havia que continuar a contar a história com a sua gloriosa ascensão ao céu, de onde ele regressou depois de ter realizado a obra da nossa salvação. Eu quero só chamar a nossa atenção. Normalmente nós não pensamos muito nesse momento que foi o regresso de Jesus ao céu. É um bom momento de reflexão para nós animarmos o nosso coração, porque ele foi... A carta aos Hebreus mostra-nos um pouquinho, levanta-nos um pouquinho o véu daquilo que terá sido esse momento,
Nós temos no livro do Apocalipse, o capítulo 5, que nos mostra a manifestação da glória de Jesus, em que todos os seres celestiais se curvam diante dele, mas há uma intenção de projetar a nossa mente para um momento glorioso, em que todos os remidos estarão à volta do Senhor, mas nós normalmente nós não pensamos muito no momento do regresso do Senhor Jesus, aquele momento em que Ele deixou de ser visto pelos discípulos e entrou glorioso, vitorioso, na presença de Deus o Pai, e foi recebido com honras indescritíveis. Ele entrou, foi recebido vivo, esse momento glorioso em que Deus o Pai, todas as hostes, todos os anjos, receberam a Jesus, depois de ter realizado a obra da nossa salvação, apresentou-se vivo diante de Deus, porque Deus o tinha ressuscitado dentre os mortos, a sua obra foi aprovada por Deus, e Deus o levantou da morte, e ele entrou glorioso. Este momento em que os discípulos o deixaram de ver, e Jesus se apresentou diante do Pai com as marcas da nossa salvação, e todos os seres celestiais receberam a Jesus de uma forma gloriosa. A Bíblia dá-nos margem para nós pensarmos. Foi o momento em que o Rei vitorioso chega ao seu lugar, ao lugar de onde ele tinha vindo para realizar a obra da nossa salvação. É bom Deus dá-nos esse privilégio de podermos usar também o nosso conhecimento das Escrituras e a nossa imaginação para pensarmos que terá sido algo completamente extraordinário. Quando nós conhecemos, quando os exércitos vão à conquista, e quando os capitães, e quando os líderes, os generais, chegam vitoriosos, isso aconteceu algumas vezes na história do povo de Israel, em que Davi, por exemplo, podemos usar o exemplo de Davi, que é um exemplo muito usado nesta passagem, em que Davi regressa e é recebido com honras vitoriosas por causa da vitória que tinha alcançado na batalha. O nosso Salvador, ele desceu dos seus, veio aqui a este mundo, realizou a obra da nossa salvação, mas regressou. E no momento do seu regresso terá sido algo completamente glorioso e majestoso, em que todos os seres celestiais recebem a Jesus depois de ter realizado a obra da nossa salvação. Então Lucas escreve para mostrar todas estas coisas. Ele escreve também para mostrar que a história de Jesus não tinha acabado com a sua ausência física. Na verdade, o livro dos Atos começa com esse momento em que Jesus ascende aos céus, mas com a sua ausência física deixou de estar presente com os seus discípulos, mas Jesus tinha feito uma promessa aos seus discípulos, que antes de partir, ele disse aos seus discípulos e aos demais seguidores, a nós também que estamos aqui esta manhã e que pertencemos à Igreja do Senhor, que nós nunca mais iríamos ficar sozinhos. O Senhor enviaria o seu Consolador, o Espírito Santo, e Ele nos guiará, e Ele iria guiá-los e ajudá-los a continuar a contar a história de Jesus. Então, esta primeira introdução para percebermos a intenção do apóstolo ao escrever o livro dos Atos. Então, em suma, Atos dos Apóstolos não é sobre os apóstolos, é os Atos dos Apóstolos, mas não é sobre os apóstolos, é também sobre os apóstolos, mas é sobretudo sobre Jesus. E é isso que Atos é sobre os apóstolos a contarem a história de Jesus. E a lição de hoje, o texto de hoje, mostra-nos exatamente isso. Vamos à divisão do texto, para depois passarmos a algumas considerações. Na passagem de hoje que nós lemos, Paulo vai pregar, vai pegar em factos antigos, profecias e promessas, para anunciar a Jesus.
do versículo 16 ao versículo 23, Paulo vai pegar em factos antigos da história do povo de Israel e vai apontá-los diretamente para Jesus. Então, percebemos que o Evangelho é sobre Jesus. Vai também apresentar factos novos, factos atuais. No versículo 25 temos o testemunho de João Batista. E vai também falar acerca da vida, da morte, dos acontecimentos relacionados com a vida, morte e a ressurreição de Jesus e relacioná-las, ligá-las com profecias e promessas. Então, na primeira parte do discurso de Paulo, Paulo pega em textos antigos e ajuda aqueles que o ouvem a relacioná-los com as profecias e com as promessas do Antigo Testamento. Na segunda parte do discurso de Paulo, ele vai fazer o contrário. Vai pegar nos acontecimentos relacionados com Jesus e ligá-los às promessas e às profecias do Antigo Testamento. E por último, vai usar um exemplo do Antigo Testamento para dizer aos seus ouvintes que a incredulidade e a rejeição à mensagem de Jesus, a história de Jesus é contada, mas tem sempre este efeito. Vai ter esse efeito, nós vamos ver mais na semana passada, que há aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. E Paulo vai usar um exemplo do Antigo Testamento, do livro do profeta Abacuque, para dizer a rejeição tem um preço, tem uma consequência. E o homem o Evangelho é confrontação. É confrontação do homem com o seu estado, com o seu pecado, com as suas limitações. Mas também o Evangelho é esperança, é salvação. O Evangelho é confrontação. O homem é confrontado com aquilo que realmente é e exposto diante... O homem só percebe realmente o que é quando é exposto à santidade de Deus. Nós só sabemos exatamente o que somos quando somos expostos perante a santidade de Deus. Então, vamos à exposição da passagem. Estes são as três divisões. Então, factos antigos, factos atuais e confrontação com as consequências da rejeição ou da aceitação da mensagem. A passagem começa com a referência ao abandono de João Marcos. Nós vemos, não vamos dar muita importância, não é que isso não tenha importância, mas na verdade eles tinham iniciado esta viagem missionária, primeira viagem missionária, e temos Barnabé, Paulo, e temos uma outra pessoa que é mencionada, João Marcos. E vemos que eles tiveram uma primeira paragem, uma primeira ação missionária nesta primeira viagem, e quando saíram, vimos isso na semana passada, vemos aqui o abandono de João Marcos. João Marcos volta, deixa-os e volta para Jerusalém. Não vamos passar tempo com isso, não é que isso não seja importante, mas é um assunto que aparece no capítulo 15. Há até um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa deste episódio, por causa deste abandono de João Marcos. Como isso aparece no capítulo 15 e nós estamos a ter uma série expositiva, sequencial, então vamos tratar desse assunto quando chegarmos ao capítulo 15 e vamos seguir agora. Esta é a segunda ação missionária da primeira viagem missionária de Paulo. Na primeira paragem que eles tiveram, na primeira ação missionária, eles estiveram em Chipre e Pafos, e hoje vamos até Antioquia da Pisídia. Diz-nos, a partir do versículo, no versículo 14, que eles saíram, entrando nesta cidade, entraram na sinagoga e depois da lição da lei dos profetas foi-lhes perguntado se eles tinham alguma palavra de consolação. Temos isso no versículo
14 e 15. Então, eles entraram na sinagoga, a sinagoga tinha a sua prática própria, de ler a lei e os profetas, e Paulo pega nessa forma de como funcionava a sinagoga para falar daquilo que é a história da redenção. E diz-nos o versículo 16 que Paulo, parece que o ambiente da sinagoga era um ambiente, de certa forma, agitado, porque Lucas, que é, como nós vimos no início, um historiador, ele vai ao pormenor. Ele diz que Paulo fez um gesto de silêncio, pediu silêncio com a mão. Parece que havia alguma agitação na sinagoga e Paulo queria fazer-se ouvir. Dar-nos margem para nós imaginarmos. Paulo e Barnabé eram estranhos, estavam na sinagoga onde os judeus se reuniam, com os prosélitos do judaísmo, não tinha só judeus, tinha gentios que seguiam a religião judaica, e Paulo fez um sinal com a mão, e Paulo começa exatamente com a sua exposição, com um episódio marcante na história do povo de Israel. Ele vai usar se eles estavam a considerar a lei e os profetas na sinagoga, Paulo vai usar um dos episódios mais marcantes na história do povo de Israel, que era lembrado e conhecido de todos, para começar a sua exposição acerca da história e de como ela conduz e aponta num só sentido, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então vai usar a Páscoa, a libertação dos israelitas do Egito, e apontá-las e começar a sua exposição para apontar para as promessas e profecias feitas por Deus e para a provisão de Deus e a providência de Deus de trazer ao mundo o Salvador. Começando com este episódio muito conhecido. Então, aponta do versículo 16 ao versículo 23, nós temos esta primeira parte do discurso de Paulo, em que Paulo, fazendo então sinal com a mão, começa no versículo 17: o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou de lá. E fala da libertação que Deus trouxe ao povo de Israel, como trazendo a salvação por meio do sacrifício do Cordeiro, como nós sabemos que aconteceu na Páscoa lá no Egito. Então, a história da redenção, ela não começa a ser contada em Belém. Nós normalmente podemos pensar que a história da redenção começa com o nascimento de Jesus. Na verdade, a história da redenção começa muito antes. A execução da história da redenção começa em Belém, com o nascimento de Jesus. Mas a história da redenção, ela é contada usando, no Antigo Testamento, Deus fazendo promessas, trazendo profecias ao povo, para mostrar qual era a sua vontade. A história da redenção não começa em Belém. Ela é executada, começa a ser executada em Belém. Mas a história da redenção começa a ser contada no Éden. Então é importante e Paulo percebeu isso. E Paulo usou esse tipo de argumentação, de trazer ao coração do povo aquilo que Deus tinha pensado fazer. E começa logo, a história da redenção, ela começa a ser contada no Éden, quando Deus faz a promessa ao homem, depois de ter pecado, e depois de o homem perceber que estava afastado de Deus, e que havia necessidade, e que se tornou, por causa do seu pecado, inimigo de Deus, havia necessidade de reconciliação. E Deus iria fazer essa obra por meio de Jesus Cristo. Então a história da redenção, ela começa no Éden e que percorre todas as promessas e profecias do Antigo Testamento até à vinda de Jesus Cristo. E Paulo faz isso lembrando alguns acontecimentos. Há muito mais, mas Paulo aponta-os como uma seta para Jesus Cristo. Versículo 23 faz referência às promessas feitas a Davi
E no versículo 23, ele, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus como Salvador de Israel. Então, Paulo pega em toda a informação, todo o registro de profecias e promessas e aponta diretamente para Jesus Cristo. Depois, Paulo segue a sua apresentação, a sua pregação, fazendo-se valer de uma testemunha credível. João Batista. E no versículo 24 e 25 temos exatamente isso. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Então, Paulo apresenta esta testemunha credível que é João Batista. E por fim, Paulo vai usar factos atuais, vai apresentar na sua pregação fatos relacionados com a morte e com a ressurreição do Senhor, nesses discursos que nós lemos, e relacionar esses factos com promessas que Deus tinha feito a Deus, que Deus tinha feito a Davi. Temos essa parte do discurso, do versículo 26 ao versículo 37. Vai pegar em todos os acontecimentos que aconteceram relacionados com a obra de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, e vai relacioná-los com promessas que Deus tinha feito a Davi. Uma pequena paragem. Estamos a cerca de 800 quilómetros de Jerusalém. É muito provável que muitas destas pessoas não estivessem em Jerusalém quando estes factos aconteceram. Tinham passado mais de 13 anos desde que estes factos aconteceram. E Paulo vai trazer o conhecimento de que relacionar aquilo que estava a dizer com aquilo que Deus tinha prometido, as promessas, as profecias, e vai trazer também todos os acontecimentos que aconteceram em Jerusalém, que envolveram a morte, o sacrifício do Senhor, e vai trazê-los, relacioná-los com as promessas que Deus tinha feito a Davi. Paulo percebia que a apresentação do Evangelho era pregar a Cristo. Morto, crucificado, era uma coisa nova para eles. Nós lemos e vimos que eles reuniram-se para ler a lei e os profetas. Jesus já tinha falado aos seus contemporâneos que examinais as Escrituras, uma das coisas que Jesus disse, porque pensais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. E nós vemos em muitas partes do Novo Testamento que os judeus, praticantes do judaísmo, tinham muita dificuldade, ainda hoje. Eu tenho visto algumas entrevistas de rua em Israel com os judeus, em que eles não relacionam as promessas de Deus e as profecias de Deus com o Senhor Jesus. Eles ainda hoje têm essa dificuldade. Mas Paulo pega em tudo isso e apresenta uma coisa completamente nova. Eles estavam muito longe de Jerusalém, num terreno gentio, mas as sinagogas eram uma espécie de embaixada. Dentro da sinagoga representava a nação judaica, as práticas da nação judaica. As sinagogas que existiam no Novo Testamento eram uma espécie de embaixada de Israel, em que o povo se reunia para ler a lei e os profetas. E eles deviam, porque tinham conhecimento, perceber que muitas das coisas que estavam, e o que Paulo estava a trazer era exatamente isso. Ele estava a trazer factos atuais que se tinham passado em Israel, que envolviam a vida e a morte de Jesus, para lhe dizer aquilo que Deus prometeu, cumprir-se em Jesus Cristo. Por isso a importância de apresentar, e Paulo vai fazer referência a isso, o Evangelho é apresentar a Jesus Cristo, morto,
e ressuscitado. Então, Paulo percebia que a apresentação do Evangelho era pregar a Cristo, morto, crucificado, sofrendo um castigo que não era o dele, mas saindo triunfante sobre a morte. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, escreve em certa altura: os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo. Podíamos tentar perceber porquê. Para os judeus esperavam um Messias vitorioso, cheio de poder, mas não era o poder. Na verdade, ele estava cheio de poder, investido com todo o poder e autoridade dada por Deus. Nada lhe era impedido. Tudo lhe estava sujeito. Ele provou isso mesmo. Nem doenças, nem a natureza, tudo, o próprio tempo. Ele fazia as coisas no seu tempo. Já vimos também algumas referências a isso. Temos estudado também acerca disso. Então, eles esperavam um Cristo glorioso, que os libertasse do Império Romano, mas, na verdade, a sua maior necessidade, como a maior necessidade do homem é encontrar paz com Deus, reconciliar-se com Deus. E isso só é possível se o homem ou mulher aceitar a Jesus Cristo como o seu advogado, o seu intercessor, aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo vai usar um exemplo. Esta é a palavra que foi trazida àquele povo. E eles iriam fazer uma escolha, como nós hoje, que ouvimos a palavra, temos que somos expostos à palavra, somos confrontados com a palavra, somos desafiados com a palavra, temos que fazer uma escolha. Paulo vai usar um exemplo de Abacuque 1:5, uma profecia de Abacuque 1:5, para mostrar aos seus ouvintes e a nós hoje que vai haver sempre pessoas que não aceitam de bom grado as boas notícias do Evangelho, mesmo que o Senhor faça as maiores maravilhas. Os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria. Mesmo que Deus faça as maiores maravilhas, ele usa uma profecia de Abacuque, no versículo 40 e 41, para dizer que há consequências, há uma escolha que cada um de nós vai ter de fazer. Então, Deus traz-nos a palavra de salvação por meio de Jesus Cristo. A história da redenção, ela conta, a história da redenção, ela traz-nos a salvação. A salvação e o perdão e a reconciliação com Deus, que pode ser encontrada em Jesus, hoje mesmo. Que podes ter crendo e confiando em Jesus. A palavra de Deus é salvação para os que creem. A palavra de Deus é salvação para aqueles que creem. Mas a mesma palavra é condenação para os que a rejeitam. Nunca, mas mesmo nunca, e outra vez mais, nunca, nos devemos esquecer que Deus é extremamente comprometido com o cumprimento da sua palavra. Deus está comprometido com o cumprimento da sua palavra. Nunca esqueçamos isto. Deus está comprometido, absolutamente comprometido, com o cumprimento da sua palavra. Tanto quanto à salvação, como quanto à condenação. Não brinquemos com isto. Não deixemos que o nosso coração se engane. Deus é extremamente comprometido. Deus, Ele próprio, está comprometido
com o cumprimento da sua palavra. Nunca esqueçamos isto. E isto aplica-se tanto à salvação, se Deus promete, Ele cumpre, como à condenação. A mesma palavra que traz salvação para aqueles que aceitam, traz condenação para os que a rejeitam. Isto é perfeitamente claro na Bíblia. E nós nunca devemos esquecer disto. Deus diz: o céu e a terra vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Deus é comprometido, extremamente comprometido, com o cumprimento da sua palavra. Convém ainda dizer isto. O conceito que Deus é incapaz, Deus não tem qualquer tipo de limitação, não está condicionado por nada. Deus é o único ser completamente livre de tomar as suas decisões. Nós pensamos que somos livres, mas não somos. Deus é o único ser completamente livre para tomar as suas decisões, sem estar condicionado por nada nem por ninguém. E o conceito de que Deus, este conceito, que Deus é incapaz, por causa do seu amor, de condenar o homem que criou, é um conceito muito católico. Se nós falamos com um católico, ele não vai ter esta mesma ideia que nós estamos aqui a falar agora. É um conceito muito católico. Deus, no seu amor, Ele é incapaz, vai ser incapaz de condenar uma pessoa. Ora, a Bíblia mostra-nos que este conceito é enganador, porque Deus está comprometido com o cumprimento da sua palavra. E é um conceito enganador, mentiroso e com consequências catastróficas para o homem, que vai ficar irremediavelmente separado de Deus, com consequências trágicas. Enquanto é tempo, nos dias de hoje, no dia que se chama hoje, o homem é chamado a arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus para a salvação. A salvação é apresentada desta forma, na Palavra de Deus, de uma forma muito simples, para que não haja confusão, e a salvação que pode ser encontrada em Jesus. Termino com Atos, ainda vamos um pouquinho mais à frente, versículo 17, ou melhor, capítulo 17. Versículo 30. E vem aqui, na verdade, aquilo que acabamos de falar. Deus está comprometido com a sua palavra. E diz estes versículos que Deus tem um tempo determinado em que vai julgar os homens. Então não fica dúvidas. Mas Deus, capítulo 17 e versículo 30, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porque tem determinado o dia, ou um dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, o convite, o apelo é que arrepende Deus, esse chamado Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, proclama agora a todos os homens que se arrependam. Arrepende, crê em Jesus e será salvo, porque o Senhor Jesus disse, Ele próprio disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter, tem a vida eterna. E já não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A única forma de escapar ao juízo de Deus é aceitar Jesus com o seu coração. Todo homem ou mulher que não o fizer, a palavra de Deus diz que quem não crê já está condenado. Mas aquele que crê não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto é o Evangelho que pregamos, é o Evangelho, é a história da redenção
que não pode ser parada de contar, para que o homem se arrependa e creia em Jesus. E tu, esta manhã, que estás aqui ainda sem ter entregue o teu coração ao Senhor. O nosso desafio é que o faças para a tua salvação, para a bênção da tua alma e para estar com o Senhor na glória para todo sempre. Que o Senhor vos ajude a pensar nisto e a crer em Jesus Cristo para a salvação.